Que você esteja bem e em paz. Vamos dar sequência à nossa abordagem sobre as três cartas pastorais do apóstolo Paulo, primeira e segunda a Timóteo e a carta a Tito. Nós já vimos no vídeo passado o capítulo 1 da primeira carta a Timóteo. Vamos dar sequência agora, abordando o capítulo 2. Não sei se dará para fazer o 2 inteiro, mas vamos tentar, tá? Se não der, daremos continuidade no próximo vídeo. Lembrando que os vídeos são semanais. Estamos fazendo essa abordagem das três cartas e publicando em nossas plataformas todas as quintas-feiras. Vamos então ao capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O apóstolo Paulo, ele ordena aqui esses exercícios espirituais de oração, de intercessão, ações de graça, que é voltado ao agradecimento, né? Súplicas, rogando mesmo pelas pessoas. E isto, ele fala que, em primeiro lugar, ou seja, antes de tudo, tá? O apóstolo Paulo ele vem falando aqui sobre a lei, sobre a graça, sobre o bom combate. Agora ele vai dar algumas outras informações importantes para Timóteo, que são informações importantes para nós também. Mas ele começa o capítulo dizendo antes de tudo, ou seja, em primeiro lugar, dedique-se à oração em favor de todos os homens, com súplicas, intercessões, ações de graça, orações. Por que é importante este exercício? Porque ele mantém o culto verdadeiro vivo dentro de nós, dentro do nosso coração. O verdadeiro culto é a adoração a Deus em espírito e em verdade, é reconhecer a Deus em espírito e em verdade, manter comunhão com Deus em espírito e em verdade. E quando nós temos essa prática diária de oração, de buscar a Deus, de interceder por todas as pessoas e tudo mais, nós mantemos este culto vivo. Assim, quando nós nos reunimos na Santa Comunhão, nós já estamos vindo ao local do culto público, nós já estamos chegando ali, nos reunindo em Santa Comunhão, com o nosso coração voltado para a verdadeira adoração, para o verdadeiro Deus, voltado para a comunicação, ouvir de Deus, sermos instruídos por Deus, obtermos até muitas vezes respostas de oração ali através da palavra de Deus que será ministrada. E isso também em santo temor. Então nós vamos, essa prática espiritual, ela vai nos fortalecendo internamente, espiritualmente e no nosso coração, no santo temor e no culto espiritual. E ele diz aqui, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Note que aqui ele não está dizendo somente as pessoas de sua família, somente seus amigos, somente os seus irmãos na fé, somente a igreja, não. Ele está ordenando que ore mesmo por todos, por santos e por ímpios. Mesmo porque nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, quem há de se converter. Nós não sabemos, mas nós oramos por todos. E por que nós oramos por todos? Para que haja paz, para que o reino de Deus seja presente cada vez mais em meio às pessoas. Sabemos da crueldade que existe no mundo, mas nós oramos pelas pessoas. E aí vem o verso 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom
e agradável a Deus, diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu acabei lendo até o 4, né? Bom, então note que aqui existe um princípio. Esta oração por todos os homens, ela vai produzir um efeito na nossa vida. Claro que nós devemos orar, não por querer benefícios próprios, né? Mas orar de fato pelas pessoas com sinceridade, com amor, com piedade, no serviço piedoso a Deus. Mas esta oração, ela vai também trazer um benefício para a nossa vida. Quando nós oramos pelos reis, que são os governantes, as autoridades, né, os que estão investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E diz que isto é aceitável diante de Deus, que nós oremos pelas autoridades. Então nós não devemos nos colocar de forma rebelde com relação às autoridades, mas orar por eles, para que possamos obter vida mansa. Aqueles que são maus governantes, Deus tratará com eles, né? E nós, o que nos cabe é obedecer às Escrituras, tá? Então temos aqui um princípio, né, de causa e efeito. Oramos pelas autoridades e obteremos uma vida tranquila e mansa. O verso 4 fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui se refere a que não, quando fala todos os homens, não é propriamente todas as pessoas do mundo, mas sim que nenhuma pessoa de nenhuma nação ou de nenhum tipo de classe social será excluída. Nenhuma nação, nenhuma na esfera, na pirâmide social, nenhuma pessoa, nem ricos e nem miseráveis, são excluídos da graça de Deus. Deus alcançará pessoas de todas as nações, todas as raças, todas as etnias e de todas as classes sociais, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, tá? Então não há acepção de pessoas. Vamos ver aqui do verso 5 ao verso 7. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Bom, esta afirmação do versículo 5 é que existe apenas um Deus, tá? E existe apenas um caminho para se chegar a este Deus, que é Jesus Cristo. Essa é a afirmação que está presente aqui. E isto é muito importante para que nós possamos entender a fé cristã. Então ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador. Nós oramos a Deus através de Cristo. Nós recebemos a palavra de Deus através das Escrituras, do Evangelho, que é o Verbo, que é Cristo, e não existe a mediação de nenhum outro homem. Não há ninguém que vai trazer uma mensagem especial de Deus para nós a partir do momento em que a Escritura foi completa e que Cristo veio ao mundo. O autor aos Hebreus fala: outrora Deus falava com os profetas, agora ele fala através do Filho. E o Filho se manifestou aqui nas Escrituras, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, só existe um intermediário. Não existe uma outra forma de comunicação com Deus. Nós oramos em nome de Cristo e recebemos a palavra de Deus, as instruções de Deus, pelas Escrituras, que é a palavra de Cristo, a palavra que mantém todo o universo. João Crisóstomo, ele disse que não há tantos deuses como os idólatras imaginam. Na verdade, só há um Deus e só há um caminho. A grande diferença do cristianismo é que Deus, todas as religiões que nós conhecemos, filosofias, é um esforço do homem
de alcançar a divindade, de alcançar Deus. O cristianismo é a ação de Deus alcançando o homem. Então Deus ele envia o seu próprio Filho para alcançar o homem, para se manifestar ao homem. Então o próprio Filho de Deus se tornou um de nós para sofrer na cruz, pagar o pecado que nenhum homem poderia pagar pela humanidade. Um homem caiu, somente um homem poderia restituir tudo isso. Mas nenhum ser humano, nenhuma criatura poderia suportar a ira de Deus. Por isso o próprio Deus se fez homem, mas sem pecado, e suportou a ira da justiça de Deus contra o pecado na cruz do Calvário, e só assim podemos obter a salvação. Então a salvação ela é uma atitude totalmente de Deus, ao enviar seu Filho, ao seu Filho, que é Deus, se tornar um de nós e sofrer a ira de Deus lá no Calvário. Nenhuma criatura poderia participar disso ou fazer isso, tá bom? Então nós vemos aqui, nessa questão, o Deus revelado nas Escrituras é revelado através da perfeição moral, ou seja, a perfeição moral de um Deus que se fez um de nós para alcançar o seu povo, para não deixar o seu povo em trevas eternas, para não condenar o seu povo. Agora entramos no capítulo 8, tá? Tem um título aqui na minha Bíblia, né? Nós sabemos que esses títulos que estão aqui em cima, eles não estão nos originais das Escrituras. Eles servem para nos direcionar o que vem a seguir no relato, tá? Então é possível que cada Bíblia tenha um título diferente, porque ele não está nos originais, ele veio colocado depois. No meu está aqui, proceder conveniente no culto público. O verso 8 diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Bom, aqui, irmãos, é uma conclusão do que o apóstolo Paulo vinha afirmando, do caráter moral e perfeito de Deus, que não exclui pessoas por raça ou condição social. Então ele diz, em todo lugar. Quero que varões orem em todo lugar, ou seja, ninguém está excluído, pessoas de nenhum lugar estão excluídas. Esta ordem em todo lugar não é propriamente somente fazer oração, mas ministrar o evangelho, as coisas pertinentes do reino de Deus, né? Ninguém é excluído. Um outro detalhe, ele diz, sem ira e sem animosidade. Então, pessoas que afrontam outras pessoas porque essas pessoas professam uma fé diferente, essas pessoas estão equivocadas. Porque o cristão, ele vai atuar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ele vai ser um veículo, um condutor de levar essa perfeição moral de Deus revelada nas Escrituras, embora ele mesmo não tenha essa perfeição moral. O cristão ele não tem essa perfeição moral, mas ele vai ser o condutor dessa perfeição moral de Deus, que é nela que todo homem deve se espelhar, para que tenha uma vida cordata diante de Deus. Então, ele vai em todo lugar, sem ira nem animosidade. Então, nós não vamos afrontar, não existe ordem bíblica para nós afrontarmos a fé de outra pessoa, para nós desenvolvermos animosidade, animar os ânimos de forma hostil contra outras pessoas, agir com hostilidade contra pessoas que professam algum tipo de fé diferente da nossa. Não, não, não. Em nenhum momento a Bíblia nos ordena fazer isso, e muito ao contrário. Nós não devemos fazer isso. E quem faz isto, quem age com intolerância com relação a pessoas que professam outra fé, deve ser censurado pelos seus líderes, pela sua igreja, deve ser censurado, porque isso não é possível. Tá? Então nós devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem animosidade, fazendo oração por todos os homens,
sejam eles santos ou réprobos, santos ou ímpios. Em nenhum momento nós devemos usar de intolerância, tá? Pessoas que agem de forma diferente a isso estão equivocadas. Agora nós vamos entrar no capítulo 9. Eu acabei procurando deixar um tempo mais... Capítulo 9 não, perdão, o versículo 9. Eu acabei falando de forma um pouco mais superficial aos primeiros elementos, os primeiros versículos deste capítulo, para que nós possamos dedicar um tempo um pouco maior, né, a respeito do que vem aqui a seguir, que aqui vai abordar a questão da ordenação feminina, da submissão da mulher, né? Nós vamos ter que entender com bastante clareza o que está escrito aqui, tá? Então, verso 9 e o verso 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, do mesmo modo que Paulo ele ordena aos homens, agora ele se refere às mulheres, tendo em mente o que ele fala em todo lugar. Ou seja, que ele disse aos homens no verso 8, em todo lugar. Não existe lugar profano onde uma mulher não possa mostrar-se piedosa e fiel. Não existe um lugar profano onde o homem não possa ir com as mãos sem ira e sem animosidade para ser um veículo da perfeição moral de Deus, intercedendo por todos os homens. Não existe um lugar profano onde as mulheres não possam ir com modéstia e agir ou mostrar-se de forma piedosa e fiel, tá? O que existe é o que Calvino chamou de vícios que obstruem os passos, tá? Então nós vemos aqui que ele fala assim: mulheres com trajes decentes, que se ataviem com modéstia. Veja que não está sendo proibido usar um acessório, um adorno para a mulher. Em nenhum momento a Bíblia proíbe isso, não proíbe, tá? Mas ele apela aqui para a modéstia e o bom senso. Quando ele fala não com cabeleira frisada, é porque existe um fundo aqui que as mulheres de Éfeso, o dinheiro estava sendo desviado das viúvas. Eu falei isso no estudo que nós fizemos sobre a epístola aos Efésios, né? Os líderes ali se corromperam, estavam desviando o dinheiro, e as mulheres desses líderes, elas apareciam nas reuniões públicas com aquele cabelo frisado, que era algo muito caro na época, tá? Isso não quer dizer que a mulher não possa fazer frisos no cabelo nem nada, mas o que está dizendo aqui é que a mulher, não importa essas questões, mas a prioridade é a piedade e a modéstia. E às vezes no vestuário isso é demonstrado, né? Mas o que vai importar mais não é propriamente a aparência, mas sim ela ser uma pessoa piedosa e que vive em boas obras. Então não vai existir um lugar que seja profano, onde o homem não possa interceder por todos e a mulher não possa ser piedosa ou agir com boas obras. Tipo, aquelas pessoas daquele lugar não merecem, ou aquelas pessoas daquele lugar professam outra fé. Não existe lugar assim. Em todos os lugares nós devemos levar o amor de Cristo, com modéstia e boas obras, não nos tornando iguais, dependendo da onde estamos, não nos tornando iguais às pessoas ali, mas sendo veículo da perfeição moral de Deus, não nos fazendo iguais a eles para alcançá-los. Não é isso? Não, ao contrário, mantendo a perfeição moral de Deus, tá? Então a mulher, ela deve estar... O que a mulher precisa é a mesma coisa que o homem precisa, é teologia. Está falando aqui que a mulher, ela não deve ser levada por emocionalismo, nem modas, nem modismo, nem costume de outras mulheres. Mas a mulher, como o homem e como as crianças, ela precisa de teologia. Ela precisa ser fundamentada na sã doutrina, que é a rocha verdadeira, tá? Que é o fundamento. Então, se nós lermos aqui o verso 5,
Essa é a mesma rocha para homem, para mulher e para criança. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de muitos. Então, a mulher, ela não precisa de um tratamento especial, diferente, como a criança não precisa de um tratamento especial, diferente. Tanto a criança como o homem, como a mulher, precisam da sã doutrina como ela é, da teologia bíblica como ela é, porque é isso que vai nos fundamentar em Cristo. Só existe uma revelação bíblica. Não existe uma revelação para homem, uma revelação para mulher, uma revelação para crianças. Não, é uma revelação só para todos, tá? Então vamos lá, verso 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Aqui muitos acusam o cristianismo de machismo por causa desse versículo, né? Mas não se trata disso, ao contrário. Isso aqui vai tratar de proteção à mulher. O raciocínio ele vem se estruturando. Homens em intercessão em todo lugar, mulher com piedade e boas obras em todo lugar, e aqui silêncio com submissão. Esta submissão é uma proteção à mulher que nós vamos ver mais para frente aqui, daqui a pouquinho ainda neste vídeo. Verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Aqui, irmãos, é doutrina, é uma proibição clara. Ou seja, a mulher, ela não pode usurpar a autoridade que Deus concedeu ao homem. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho também o porquê, tá? O porquê disso. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Bom, então aqui no verso 13, 14 e 15, tem duas razões para isso, que nós vamos explicar. Por que a mulher ela não pode exercer a autoridade de homem e por que ela deve aprender em silêncio. Verso 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aqui, a ordem e a lei natural de Deus impôs essa condição como lei antes do pecado. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Mesmo que eles tivessem permanecido santos, mesmo que não tivesse acontecido a queda, mesmo que eles tivessem permanecido sem pecar, a verdadeira ordem era a mulher submissa ao homem. Então Deus criou o homem e Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, e Deus falou: vou criar a sua auxiliadora, que seja idônea. Veja, auxiliadora. Esta linguagem, é claro que Deus, na criação, ele já havia determinado tudo, sabia de tudo, onisciente e tudo mais. Essa linguagem, viu Deus que não era bom o homem ficar só e tal. Não é que Deus foi percebendo isso à medida que as coisas foram acontecendo. É uma linguagem para que nós possamos entender o porquê que Deus fez isso, o porquê que Deus fez aquilo e o porquê que Deus fez desta forma as coisas, tá? Então não é bom que o homem fique só, e Deus criou a mulher antes do pecado, não é punição. Antes do pecado, Deus criou a mulher para ser a auxiliadora do homem. Então Paulo está falando aqui, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, tá? A segunda razão é após o pecado. Já é uma consequência, né? Já entra até em forma de punição, de certa forma, e também de uma proteção à mulher. Vamos entender por quê. Verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que é a transgressão? A transgressão, o pecado é a transgressão da lei. Ela quebrou a lei, ela infringiu a lei. Então foi a mulher que foi enganada e transgrediu a lei, tá? Então o que acontece? Quando aconteceu isso, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3, tá? Vamos ver aqui, ó, verso 15. Quando a mulher foi enganada pela serpente e transgrediu, comendo do fruto que não poderia comer, uma das punições que Deus deu
foi que Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. O verso 15, Deus está falando com a serpente, que é Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, na queda, a mulher, ela acabou encontrando aí um inimigo muito forte que é Satanás. Então existe essa inimizade entre Satanás e a mulher. E até hoje, Satanás fica tentando enganar e iludir a mulher para que a mulher caia em transgressão e leve muitas vezes outras pessoas também a essa transgressão. Então, colocarei inimizade entre ti e a mulher. E aí veio a ordem da submissão. A ordem veio para a mulher, verso 16, de Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz. Agora preste atenção. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então nós vemos aqui duas razões. Primeiro, porque antes do pecado, Deus já havia construído essa estrutura da mulher ser a auxiliadora do homem. Tá? Primeiro foi criado Adão e depois Eva. Não era bom que Adão ficasse só, Deus criou uma auxiliadora idônea, para que seja idônea para ele. Após a queda, tanto Satanás como a mulher e como Adão o homem receberam punições. Tá? A punição principal que nós estamos falando aqui no caso da mulher, principal nesse texto, né? É que a mulher, como Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, a mulher ela fica muito vulnerável aos ataques de Satanás. Então, Deus cria a submissão, ou seja, Deus retifica a submissão, mas agora numa condição de proteção à mulher. Por isso que a mulher ela não pode exercer a autoridade de homem. Porque se ela estiver à frente no campo de batalha, ela vai estar diretamente exposta aos ataques de um inimigo poderoso que é Satanás. Então o homem, ele deve proteger a sua mulher, e o estado de submissão que Deus colocou a mulher é um estado de proteção. Agora perceba que esse estado de submissão em que Deus colocou a mulher, além de ser um estado de proteção contra os ataques de um inimigo fortíssimo, que é Satanás, é um lugar de honra. É um lugar nobre, muito mais honra do que o homem poderia ter. Muito maior a honra da mulher. Nós vemos aqui no verso, voltemos lá para a primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 2. Vamos ver aqui a conclusão do capítulo, a conclusão do pensamento de Paulo. Tá? Verso 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. Note que este lugar que Deus colocou, essa submissão que Deus ordenou aqui, já havia ordenado antes do pecado, mas ratificou após o pecado e após a punição, essa condição de submissão, além de um estado de proteção, é um estado de honra, porque a mulher foi preservada pela sua missão de ser mãe. Isso aqui não quer dizer que a mulher que não tem filhos não será salva, não é isso que está se referindo. O que está se referindo aqui é que se não fosse a mulher, não haveria o Salvador. A mulher foi preservada na missão de mãe, porque da mulher viria o Salvador da humanidade, tanto da mulher como do homem. Ou seja, o homem não teve participação nenhuma nisso, nenhuma. Tá? Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da mulher a natureza humana de Cristo, que é o Salvador da humanidade. Então o lugar de honra da mulher é muito maior do que do homem, do que simplesmente exercer a liderança nesta vida cotidiana aqui. O fato de só o homem poder exercer liderança aqui é porque o homem é usado por Deus para proteger a mulher dos ataques de Satanás, que tornou-se, pela determinação de Deus, um grande inimigo da mulher, porque Deus colocou essa inimizade entre Satanás e a mulher.
Existe uma ênfase aí, que a inimizade, os ataques de Satanás contra a mulher são muito mais ferrenhos do que contra o homem. E é por isso que Deus então coloca o homem. Veja como isso é sábio e bem orquestrado por Deus. Se não fosse assim, tanto o homem como a mulher estariam expostos totalmente à ação de Deus. Então, Deus coloca a inimizade contra a mulher, preserva a mulher pela missão de mãe, que seria a mãe de Salvador, e coloca o homem na função de proteger a mulher dos ataques do maligno. Então, quando os homens se omitem desta posição de homem, onde Deus colocou o homem, de exercer a autoridade e a liderança na igreja e no lar, o homem está expondo a mulher aos ataques do maligno. Ele está se omitindo da função dele e expondo a mulher aos ataques do maligno. É um verdadeiro absurdo uma igreja, por exemplo, onde tem vários homens, e esses homens simplesmente se omitem de assumir uma liderança da igreja local, de se esforçarem, esmerarem para conhecer essa doutrina, para exercer essa liderança fundamentada na sã doutrina, e deixam suas mulheres simplesmente expostas, sofrendo ataques do maligno, quando eles é que deveriam estar à frente protegendo essas mulheres. E a mulher, por sua vez, ela não pode usurpar para si o que Deus determinou que seria para o homem. Jesus, ele não, quando ele se esvaziou da glória de ser Deus para se tornar um de nós, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aceitou com humildade aquilo e veio cumprir a sua missão. A mulher, ela não pode usurpar, querer ter o direito que é do homem de exercer a autoridade, porque ela tem uma missão para cumprir, e esta missão que ela tem é dentro da submissão. Então a mulher foi preservada pela missão de mãe, a mãe do Salvador. A mulher tem uma missão de ser piedosa, de ensinar o evangelho para outras pessoas, não no culto público, mas para outras pessoas, com modéstia, com boas obras, com exemplo de vida, ensinar os seus filhos, ser uma auxiliadora no ministério do seu marido, ser uma auxiliadora na casa, ao cuidar da família e dos filhos e tudo mais. Ela estando neste estado, ela está protegida, é claro, das situações do maligno. Mulheres que vivem sozinhas para criar os seus filhos, é claro que Deus irá guardá-las e protegê-las, porque ela não tem responsabilidade pelo que aconteceu muitas vezes, né? Às vezes ficou viúva, o marido foi embora, uma série de coisas, tá? Então Deus ele continua ali guardando e protegendo a mulher. Mas o padrão, o clássico, claro que se o marido foi embora, se ela perdeu o marido, ela não vai abandonar os filhos por causa disso, ela vai ter que criar, né? Mas o padrão, o que Deus determinou, é as funções. Então vamos falar aqui do cristão. Na igreja, a autoridade terá que ser exercida pelos homens, porque a autoridade estará na frente de batalha espiritual. Na frente de batalha. Se sofrer ataque do maligno, o homem que vai sofrer será em dimensões menores. Estará em obediência a Deus e Deus vai guardá-lo. Este homem vai estar protegendo as mulheres da igreja, para que elas não sofram esses ataques do maligno. Tá? E a mulher cooperando com toda piedade, modéstia, sabedoria. Existem mulheres que são muito mais sábias e muito mais instruídas do que os homens. Mas ela vai usar essa sua sabedoria, essa sua instrução, dentro da posição que Deus a colocou. É por isso, então, que não é possível a ordenação pastoral feminina na Igreja de Cristo, né? Vamos resumir, porque o nosso tempo acabou. A submissão serve agora de proteção à mulher contra os terríveis ataques de Satanás. Esse é um dos motivos pelos quais a mulher não deve usurpar a liderança que Deus determinou para o homem. E o homem não deve se omitir e expor a mulher a ficar em frente de batalha, expostas ao ataque do inimigo que Deus determinou inimizade contra ela, o inimigo poderoso que é Satanás. Então a estrutura que Deus montou, ela é perfeita.
o homem protege a sua mulher, a mulher é preservada pela missão de mãe, no primeiro plano, o salvador da humanidade, também da comunidade cristã. E aquelas mulheres que não têm filhos, elas também são salvas, ativas e produtivas no reino de Deus, vivendo em modéstia, em boas obras, ensinando outras mulheres, ensinando crianças, né, ensinando os filhos, ensinando sobrinhos, crianças da comunidade, sendo exemplo de vida para as mais novas, né, aquelas que já são mais velhas, as mais novas tendo a humildade de aprender com as cristãs mais velhas dentro da sã doutrina. Se você quiser mais informações, o tempo foi curto e não foi um vídeo destinado à questão da ordenação feminina, né? É que está dentro do capítulo aqui dessa carta pastoral, que é a nossa proposta. Mas se você quiser mais informações a respeito do porquê não pode, né, na igreja cristã, a ordenação feminina, tá? Você pode entrar em contato comigo e nós faremos, então, se várias pessoas pedirem, faremos um vídeo especial a respeito dessa questão. Na próxima semana, se Deus nos permitir, daremos sequência ao nosso estudo das cartas pastorais do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a sua vida.